tema que eu preparei para a aula de hoje, sobre, enfim, o Marcel Mauss, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí o texto do Marcel Mauss? Só me falem no microfone porque eu já não enxergo mais o chat. Ok, tô vendo. Sim, professor. Então tá bom. Então beleza. Eu vou focar em alguns outros textos, mas eu tentei concentrar principalmente no esboço de uma teoria da magia, né? E o Mauss, eu gosto muito do Mauss, eu acho ele um autor importante para o campo das ciências sociais, em geral, não só da antropologia, não é? E como ele é, do meu ponto de vista, ele é menos conhecido do que deveria, menos lido do que deveria, eu preparei também aqui inicialmente uma apresentação elementar do Mauss, um pouco da trajetória dele, tá certo? Para depois a gente entrar nesse texto em algumas, enfim, análises que o Mauss faz que nos ajudam a pensar do ponto de vista dessa lógica, dessa teoria funcionalista a religião, tá certo? Então a gente começou com o Durkheim na semana passada, nós vamos fazer um debate sobre o Mauss na aula de hoje e a semana que vem a gente finaliza essa unidade com o Roger Bastide, pensando no caso das religiões de matriz africana no Brasil. Não é? Bem, o Marcel Mauss, ele passou a ser mais lido, ele era pouco conhecido, na verdade, fora da França antes da publicação dessa coletânea, na verdade é uma coletânea, né? Esse livro aqui, Sociologia e Antropologia, ele na verdade, ele foi organizado a partir de produções do Marcel Mauss, principalmente textos, né, que ele produziu na revista, né, que o Durkheim fundou na França, chamada Année Sociologique, né? Deixa eu confirmar aqui que agora, né? É no Année Sociologique, é isso mesmo, né? E basicamente o que foi feito foi uma organização dos principais textos do Marcel Mauss. Quem organizou essa edição, né, a primeira edição foi de 1950, quem organizou foi o Gurvitch, né, o George Gurvitch, lá em 1950. Então vejam bem, né, o Marcel Mauss morreu em 50, mas ele, enfim, parou de publicar no início dos anos 40, acho que o último texto dele conhecido é de 41, 42, né? E o Marcel Mauss morre em 1950 e nesse ano, então, você tem a primeira edição do que ficou conhecido como Sociologia e Antropologia, e enfim, entre aspas, o principal livro do Mauss, né? Porque é o livro onde nós temos as principais produções dele, não todas, mas, enfim, as produções que acabaram sendo as mais referenciadas, do meu ponto de vista, principalmente por conta da publicação dessa coletânea. Você tem uma outra coletânea também importante, produzida depois, chamada As Obras, que, enfim, também é conhecida, mas não é tão conhecida como esse livro, né, o Sociologia e Antropologia, né, onde você tem, enfim, a publicação desse texto que nós vamos conversar um pouco hoje, né, que é o esboço de uma teoria da magia, mas tem também, talvez, o texto mais conhecido, mais lido, mais comentado, mais famoso do Marcel Mauss, que é Ensaio sobre a Dádiva, né? Formas e razões da troca, né, nas sociedades arcaicas, né? E, enfim, outros textos que são importantes, enfim, que demonstram um pouco o que é o conjunto da obra do Mauss. Por exemplo, né, um texto chamado As Técnicas do Corpo, que é um texto também muito conhecido, principalmente no campo da antropologia. Enfim, então são, na verdade, sete, na verdade, né? Essa edição aqui ainda tem sete textos importantes, que são sete pesquisas desenvolvidas pelo Marcel Mauss, poderia chamar assim de sete etnografias, entre aspas, de segunda mão que ele produz, né? E que, enfim, é uma obra que a gente pode considerar como uma obra que elevou, apesar, enfim,
de serem etnografias de segunda mão, né? Mas foi uma obra que, enfim, elevou a etnografia de, enfim, método, ferramenta de trabalho de campo para a teoria de conhecimento, né? Então, é uma obra que tem sua importância, principalmente por esse motivo, né? Nós, especificamente, hoje vamos focar muito nesse primeiro texto do Moos, que foi um texto produzido no início, né, em 1905, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui, né? 1905, eu acho. Deixa eu só pegar aqui a introdução, né? Também foi produzido nos Années Sociologiques, né? Aqui, ó. Exatamente, né? Na verdade, 1902 e 1903, né? Na edição do Années Sociologiques, 1902 e 1903, né? E foi produzido em parceria. O Moço fazia também muitas parcerias, principalmente as pesquisas dele sobre religião. Ele tem um parceiro importante que é o Hubert, né? O primeiro nome do Hubert, sempre esqueço, mas é Henri Hubert, não é o primeiro nome. Henri Hubert, que foi um parceiro de pesquisa importante dele nesses estudos de religião, que foram circunscritos a essa primeira fase da carreira do Moço, que data aí, enfim, do pré, né, Primeira Guerra Mundial, e foi principalmente, enfim, uma produção importante, basicamente encomendada pelo Durkheim, do qual o Mozart era sobrinho, né? Então é por isso que ele é considerado também como um herdeiro do Durkheim, mas foi um parceiro intelectual importante do Durkheim, um dos principais nomes da escola sociológica francesa que o Durkheim fundou na França, juntamente com essa revista Ne Sociologique, né? Do qual, enfim, basicamente o que eles produziam, eles publicavam nessa revista. Essa é uma coisa muito comum na França. Em alguns centros no Brasil se fazem isso também, né? Que é, enfim, dos intelectuais terem a sua própria revista e publicarem os resultados da sua pesquisa na sua própria revista, né? No caso brasileiro, isso de avaliação das pós-graduações, isso é menos comum, porque o nosso modelo, de certa forma, não permite muito isso, né? Se a gente, por exemplo, aqui na sociologia, decidir publicar as nossas pesquisas somente na revista Sociedade de Cultura, o programa cai na avaliação, enfim, ele não se sustenta, né? E até mesmo, enfim, em centros mais, enfim, consolidados, como a USP, a UFRJ, que são as duas universidades mais antigas do Brasil, você não tem os antropólogos, sociólogos publicando só nas revistas de seus programas, né? Em geral, a gente publica, a nossa produção circula em revistas de outros centros acadêmicos. No caso do Durkheim, né, e da Escola Sociológica Francesa e do Moos, basicamente o que eles produziram em vida foram produzidos, né, nos Années Sociologiques, né? Evidentemente que no caso específico do Durkheim nós temos aí 4 livros que foram importantes para pensar a obra dele, mas que passaram por essa, enfim, essa relação aí da Escola Sociológica Francesa, né? Então você tem 3 principais contribuições importantes do Moos, que de certa forma caracterizam, né, esse livro, né, Sociologia e Antropologia, que, repito, é um livro póstumo, né, foi publicado em 1950, o ano que o Moos morre, né, a primeira edição de 1950, né, e depois você vai ter outras edições, né. Então, por exemplo, essa edição que eu comprei, ela é dos anos 90, é a 5ª edição, né, que eu acho muito pouco para um livro dessa importância na França, você ter uma edição que foi, enfim, publicado em 1950 e a 5ª edição só em 93, né? Então, até mesmo na França você tem enfim, uma presença subjugada do Marcel Mauss, que, segundo, enfim, é uma edição que eu comprei recentemente da PUF, né, que é uma das principais editoras na França. Essa edição, que é uma edição separada do ensaio sobre o dom, sobre a dádiva, que é uma edição dos anos 2000, né, a primeira edição de 2007, que é exatamente essa edição que eu comprei. Eles têm falado aqui que, enfim, né, justificando, né, por que publicar separadamente, por exemplo, o ensaio sobre as dádivas, como eu disse, um dos principais textos do Moço, e por que republicar, né?
E um dos argumentos é que nesse início do século XXI houve um reinteresse na obra do Marcel Mauss na França, né? Não sei se foi acompanhado em outras regiões do mundo. No Brasil, me parece que o Mauss é pouco trabalhado, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, mais trabalhado na antropologia, mas circunscrito principalmente ao campo da antropologia. Ele é considerado o pai da etnologia na França, né? Então, quais são as 3 principais contribuições que está muito presente aqui nessa obra, né? Ele é o pai da etnologia na França, né? Foi a partir do Mauss que foi possível profissionalizar o trabalho de campo na França, principalmente em diálogo com os ingleses, né? O Mauss ele tinha esse diálogo íntimo com a etnologia inglesa, né? E também um pouco norte-americana, tanto é que no ensaio sobre a dádiva ele está trabalhando 3 regiões do mundo, uma delas é o noroeste norte-americano, né? Uma segunda contribuição importante tem a ver com as pesquisas sobre a questão da troca nas sociedades primitivas, predominantemente presente no ensaio sobre a dádiva, né? Que está aqui também, nessa edição, né? E como eu disse, talvez seja o principal trabalho dele, onde ele vai sistematizar um conjunto significativo de etnografias desenvolvidas na Polinésia, né? São 3 regiões do mundo ali, onde tem, enfim, os antropólogos me ajudem agora, né? Noroeste norte-americano, né? Na região ali onde tem Trobriand, que é naquela região ali da Oceania, né? E um terceiro, o Potrat, na África, não é isso, gente? Antropólogos, me ajudem aqui, deixa eu tentar recuperar aqui no livro dele, mas eu vou falar daqui a pouco. Então ele, na verdade, enfim, é um ensaio onde ele junta um número significativo de etnografias desenvolvidas em 3 regiões importantes enfim, do mundo naquele momento para a antropologia, e ele vai, enfim, fazer um estudo sobre a questão da troca, né? Tanto é que nós vamos debater esse texto depois com os alunos da pós-graduação, porque a análise dele da troca passa pela construção de um conceito que vai para além do conceito de fato social do Durkheim, né? Ele vai pensar a ideia do fato social total, mas também a própria ideia da troca envolvida num contexto de religiosidade que configura a própria, enfim, o próprio sentido da troca nas sociedades estudadas, né? E, enfim, a terceira contribuição é, de fato, né, a elaboração de um conceito que vai para além da ideia durkheimiana, que é o conceito de fato social total, né? Que tem a ver com a integração social visto como totalizante, né? Onde ele vai articular diversos domínios da vida social. Mas isso nós não vamos debater aqui hoje, não. Eu vou debater depois isso com o pessoal da pós, depois do intervalo, mas com vocês eu quero focar na carreira, né? Enfim, juvenil dele, que ele vai discutir o tema da religião e magia, né? É o recorte que eu tive que fazer aqui por conta do nosso tempo. Então, enfim, essa primeira fase, né, da juventude, basicamente em estudos sobre religião, né? E depois ele abandona, né? Depois ele abandona, você não tem mais estudos do Marcel Mauss pós Primeira Guerra e coincidentemente pós-morte do Durkheim. O Durkheim morre em 17, a Primeira Guerra acaba em 18, né? Então até esse período, né, ele tem ali escrito sobre religião e depois não vai mais trabalhar nesse tema, né? Ele se transforma, enfim, numa segunda fase no líder da escola francesa, depois da morte do Durkheim, da escola sociológica francesa, né? Ele se transforma, se torna um grande sistematizador, né, principalmente de etnografias, como eu falei para vocês, e o ensaio sobre a Dávila é um resultado importante disso, né? Até, enfim, ele entrar numa terceira fase da carreira, que é a eleição dele no que eles chamam lá na França de Collège de France. É um negócio que nós não temos aqui no Brasil, mas é basicamente, enfim, uma coisa similar, mas bem diferente, né, do que é, por exemplo, o professor titular nas universidades federais ou o livre docente nas universidades estaduais, que é basicamente, enfim, o topo da carreira, mas no caso específico da França, quem vai para o topo da carreira se junta numa mesma instituição. No caso brasileiro não é assim, né? Você vira titular, mas você continua vinculado à sua instituição. E na França eles têm muito essa centralização, né? Então, por exemplo, os pesquisadores em geral, os pesquisadores de ponta,
franceses, da Academia Francesa, eles são vinculados ao CNRS. O que é o CNRS? É o Centro Nacional de Pesquisa Científica, que seria o nosso CNPq. Então, é como se fosse, né, o caso aqui do Brasil, o CNPq contratar os professores mais bem conceituados na academia. Não funciona assim também aqui no Brasil. Então, lá eles têm um pouco essa centralização, e o tal do Collège de France é, enfim, o topo, né, da carreira, e o moço chegou até isso, né, o Durkheim não, né, o Durkheim não conseguiu chegar até o Collège de France, mas o Marcel Mauss foi eleito ao Collège de France em 1930, então, enfim, ele morre em 1950, né? E no Collège de France, ele, enfim, os últimos os 10 anos seguintes, um pouco, né, de 30 a 41, 42, é quando ele, enfim, produz aquilo que a gente chama de trabalhos mais curtos na carreira, né, ensaios, enfim. Né. Quem faz uma sistematização interessante disso é a Renata Menezes, que fez um pós-doc sobre o Marcel Mauss na França, e daí ela faz uma lista, enfim, né, de um monte de coisas, né, de pequenos textos que o Marcel Mauss publicou na última década, ali, um pouquinho mais da sua produção. Né. Nós vamos falar um pouquinho dos estudos de religião, essa primeira fase, né, desse Mauss mais jovem. Né. Então, como eu falei, pouco conhecido em vida, né, e quem resgatou ele de fato foi o Jorge Gurvitch. Não, de fato eu tinha esquecido de falar, né, porque, enfim, quem organiza essa coletânea, né, vamos chamar assim, né, é o Gurvitch, mas de fato quem faz a apresentação do texto, a introdução desse livro é o Levi-Strauss. Tinha esquecido disso, né? Então, onde tem os principais ensaios, né? Bem, sobre os estudos de religião, né, o que seria a religião, né? Enfim, a religião seria verdadeira enquanto um fenômeno social real, né? Algo significativo para a realidade social. Por que, enfim, eu trago isso? Porque você tinha no contexto do Mauss, nesse início do século XX na França, autores que eram defensores da religião, autores que eram contrários à religião, mas pouco status científico para pensar a religião. Tanto é que a teologia desse período é retirada do bojo, né? Do bojo do que seria, enfim, o acadêmico na França. A gente não pode esquecer que a França é uma sociedade de um tipo de laicidade muito sui generis, né, muito específico da França, onde você tem, de fato, na sociedade francesa, uma separação radical entre o público, né, o espaço público, o Estado, né, as instituições públicas e a religião. Né? A religião é muito relegada, de fato, a um espaço, enfim, paralelo, né, a essa estrutura pública da sociedade francesa. Tanto é que você tem poucas escolas, por exemplo, confessionais na França, né? Diferente do Brasil, que tem muitas escolas confessionais, não só católicas, mas protestantes também. E o Mauss, ele vai, enfim, né, ele vai tentar trabalhar a ideia de religião influenciado pelo Durkheim, né? Então, enfim, né, influenciado por essa ideia da religião como produto social. A gente viu isso na aula passada, né? Então, está na caracterização do Mauss. Apesar de eu vou mostrar para vocês, há muita diferença. Há algumas diferenças significativas, na verdade, do Mauss com relação ao Durkheim no que se refere à religião. Né? Tanto é que o Mauss vai trabalhar muito a ideia de mágico religioso, de mágico, né? Diferente do Durkheim. Né? Então, esse, né, esboço de uma teoria geral da magia, que foi publicado em 1904, na verdade, nos Années Sociologiques de 1902 e 1903, ali, né? Mas é no comecinho do século XX, né? Escrito em parceria com Henri Hubert, né? E daí, assim, esse texto deixa muito evidente, né, a diferença entre ele e Durkheim, né? Então, no sentido de dizer que o Durkheim pesquisou religião. Então, vamos pegar lá as formas elementares da vida religiosa, por exemplo. Né? O Durkheim está falando especificamente em religião, né? E o Mauss, enfim, né, se o Durkheim estudou a religião, o Mauss estudou a magia, né? E daí, numa perspectiva, não na perspectiva de magia, religião e ciência, essa perspectiva evolucionista, mas influenciado pelo próprio Durkheim, que vai conceber a religião como matriz da própria magia e da própria ciência, né, na perspectiva das representações sociais. Então, quando o Mauss se envereda a pensar a magia ou os elementos mágico-religiosos,
né, das sociedades que ele analisou indiretamente por meio de etnografias de outros, né, ele vai trabalhar não com uma ideia de evolucionismo, mas ele rompe, e daí no Mose eu percebo, pelo menos daí já é uma leitura do Flávio, né, com relação ao Mose, eu percebo que esse rompimento com a perspectiva revolucionista é muito presente na obra do Mose, né. No Durkheim você ainda vê alguns elementos ali evolutivos, né. No Mose eu percebo muito menos, né. Não dá para dizer que é um autor totalmente destituído de referências evolucionistas, mas, enfim, se aparece muito de soslaio. Eu não consigo identificar, por exemplo, nesse texto que ele vai pensar a magia ou a teoria. Então, assim, ele está querendo pensar uma teoria sobre a magia, né? Eu não consigo encontrar, eu, pelo menos na minha leitura, elementos que são, de fato, diretamente ligados à ideia de um evolucionismo, né? Então, na perspectiva dele, daí essa frase dele, essas duas frases dele é interessante, né? Que é o discurso que ele faz quando ele, enfim, assume uma cadeira, né, numa instituição importante lá na França, que é a Escola Prática de Altos Estudos, École Pratique des Hautes Études, né? Onde ele vai dizer: não existe povos não civilizados. O que existe são povos de civilizações diferentes. Então essa é a concepção dele, entende? Não é? Então é uma concepção não evolucionista, enfim, né, que não vai classificar, enfim, os povos. Ele vai dizer, né, nós temos diferentes civilizações. Então ele rompe com a ideia do selvagem, bárbaro, civilizado, né, ou a ideia do não civilizado, civilizado. Ele vai entender quando ele vai estudar, por exemplo, né, o sistema do Kula lá em Trobriand, ou Potrant, daqui a pouco eu vou lembrar aqui de onde que é, mas acho que é na África. Foi o Franz Boas que escreveu sobre o Potrot, mas daqui a pouco eu vou lembrar. E se alguém tiver essa informação, me passa, porque fugiu da minha cabeça agora. Né? E ele vai pensar, na verdade. Hã? Noroeste americano. O Potrot? Isso. Uai, o que tem na África, então? Kula é lá em Trobriand, na Melanésia, né? O que Se eu não me engano, acho que ele... o que ele chama de Melanésia, né? Polinésia, não é isso? Agora, o que tem na África, então, gente? África. O Radcliffe Brown, o que ele estudou? Qual que é o sistema que ele estudou lá na África? Alguém lembra? Vou dar uma olhada aqui que eu tô Os lembrando Nuer. aqui. Os Nuer, é claro, os Nuer. Aliás, eu tenho esse texto aqui, gente. Verdade. Então tá bom, mas enfim, na verdade o Mose ele vai focar principalmente nesses textos que eu estou falando aqui, tanto no esboço de uma teoria geral da magia, quanto no ensaio sobre a Dávida, principalmente, né, no Potrot e no Kula. Mas enfim, vamos lá. Mas enfim, ele está estudando esses povos, o que eu quero dizer, numa perspectiva de entendê-los como civilizações diferentes. Então ele não está fazendo uma comparação hierárquica, classificatória, por exemplo, com a Europa, que é com a França, por exemplo, que é o país dele. Né? Então, vamos avançar aqui, porque hoje eu tô mole hoje, né? Esse calor tá acabando comigo, viu, gente? Hoje eu tô assim, pegando no tranco aqui, nesse calorão. Né? Mas vamos lá, então magia, né? Ele está discutindo predominantemente a questão da magia aqui, né? Então eu vou abrir aqui meu texto, porque eu separei algumas coisas escritas que eu queria trazer para vocês, que me parecem interessantes, né? Nesse esboço de uma teoria geral da magia, né? Bem, é interessante que nessa edição aqui, nessa quinta edição aqui da França, né, eles colocam não só a foto do Marcel Mauss, mas a primeira frase do livro dele, né, que ele vai dizer: a magia é há muito tempo objeto de especulação. Não é? E, na verdade, ele quer apresentar nesse texto, nessa análise dele, nesse ensaio, uma teoria, né? Enfim, para superar a ideia da especulação e para além da especulação, enfim, na lógica do senso comum, e pensar uma teoria para entender o que é a magia, né, no campo aí das ciências sociais, enfim. Né? E ele vai dizer, primeiro, né, rompendo com uma ideia senso comum que nós temos. Porque toda vez que a gente pensa em magia, o que a gente pensa? A gente pensa em algo individualizado. Não é? E ele vai dizer, né, a magia tem uma dimensão, né, profundamente social. Não é?
mesmo tendo um caráter transgressor, ilícito, proibido, escondido, né, na lógica do segredo, ele vai dizer, há uma dimensão profundamente social na magia. Né? E qual que é a definição que ele traz? Ele vai dizer, é uma crença socialmente compartilhada nos poderes eficazes manipulados pelo mágico. Eu acho interessante esse resumo, né, da obra aqui, né, resumo da ópera, né, do texto. Né? Então, né, inclusive, né, essa ideia da magia, a gente fala, mas por que nós estamos pensando em magia? Né? Porque vários autores, inclusive depois, foram utilizar essa definição para repensar ferramentas da sua teoria. Né? Então a gente teve isso no Lévi-Strauss, quando ele está pensando em eficácia simbólica, a gente tem isso no Bourdieu, quando ele pensa o poder simbólico. Evidentemente que já vão produzir outras coisas, né? Então, por exemplo, o Bourdieu, quando pensa o poder simbólico, ele já está pensando numa realidade que envolve a lógica de um mercado, enfim, uma lógica mercantil, né, mercantilizante, diferente, né, da perspectiva que o Mauss traz, tanto na perspectiva da magia, como também mais à frente, quando ele vai pensar as trocas. Né? Então, como eu falei, né, supera essa noção evolutiva, né? Então ele vai dizer, magia precede a religião? Não, não existe isso. Né? Magia é algo pejorativo? Ele também descarta isso. Então percebe que ele vai superando essas ideias mais senso comum que nós temos de magia. Né? Inclusive, a gente vai, na semana que vem nós vamos discutir muito isso quando a gente pensa as religiões de matriz africana no Brasil. Né? E muitas vezes como a gente olha para essas religiões com a matriz e percepção cristã. E daí isso acaba dificultando muito um olhar equânime, né? Ou pelo menos, né, que não seja pejorativo dessas religiões. Né? Então esses estudos do Mauss também ajudam a gente a pensar a própria religião aqui no Brasil, essas religiões não cristãs. Né? E daí, enfim, né, essas visões, né, no caso francês, está muito vinculado à questão da cultura católica presente na cultura francesa, mas no caso brasileiro também não muda muito. Né? Então ele vai ver uma paralelidade entre religião e magia. Né? Ele vai falar em rituais mágicos, em rituais mágico-religiosos, fenômenos mágico-religiosos. Então ele vai trabalhar essa paralelidade. Né? Não há, enfim, né, um elemento. A magia não é pensada de forma pejorativa, a magia não é pensada como algo que antecede a religião, algo menos valorativo que a religião, algo mais primitivo que a religião, nada disso. Né? É inclusive algo eminentemente social, assim como é a religião, trazendo aqui um termo do Durkheimiano. Né? Mas daí ele vai trazer o seguinte, o que são então, se a magia, enfim, né, passa por essa lógica também social, o que são os rituais mágicos? Né? Então ele vai falar, né, em inversão ou imitação desviante do ritual religioso. E ele não traz esses elementos de inversão, de imitação, de desvio como algo pejorativo, entende? É como um elemento de explicação do que seria, enfim, a magia. Né? Então a magia sempre, enfim, rivalizando em alguns casos, sempre não, mas em alguns casos, rivalizando com a própria lógica da religião mais institucionalizada. Né? Até que no Brasil, vou dar um exemplo, havia, nos anos 70, isso tem ainda hoje, mas com o advento dos pentecostais essa coisa meio que embaralhou. Mas havia uma disputa muito pública, inclusive muito, né, evidente, na primeira metade do século XX, né, dos católicos com os maçons, né, mas enfim, na segunda metade do século XX, uma disputa pública muito presente entre, enfim, católicos e espíritas. Né, por quê? Porque você tinha e ainda tem, né, um número significativo de brasileiros que eram de origem católica, mas que frequentavam algum tipo de ritualística ou ritual ou centro, enfim, espírita. Né? Tanto é que os autores que trabalham o trânsito, né, falam muito desse trânsito clássico de católico e espírita no Brasil. E autores que trabalham com a ideia das duplas ou múltiplas filiações, daí eu prefiro mais, né? Por exemplo, como Lisas Negrão, que tem estudos interessantes sobre a Umbanda, vai falar, enfim, nessa dupla filiação clássica no Brasil.
que é entre quem? Entre o católico e o espírita. E, em geral, os discursos católicos eram muito desse discurso pejorativo, né, como o espiritismo como algo depreciativo. Então, assim, o catolicismo como algo da dimensão do religioso, o espiritismo como algo da dimensão do mágico, mas tudo isso pensando de forma pejorativa, né? Se a gente lê o Moz, essa concepção, né, que tinha muito presente no Brasil e ainda tem em certos nichos, que é uma concepção preconceituosa, enfim, ela vai por terra, porque o Moz ele vai trabalhar uma outra perspectiva, né? Não vai diferenciar de forma pejorativa, né, o ritual mágico do religioso. E aí, nesse sentido, né, como que ele apresenta, né, essa definição que avança, que supera a ideia evolucionista, né? Diversas maneiras, mas um elemento importante para entender isso enfim, um conceito, né, que ele traz, né, que é a ideia de mana, né? Inclusive, eu até vou trazer aqui o capítulo, né, onde ele está pensando mana, porque tem algumas coisas que eu quero recuperar com vocês aqui, né, sobre esse capítulo, né, sobre esse ponto específico, né. Cadê aqui? Deixa eu ver. Aqui no capítulo 4, no ponto 3, né, do texto dele. Então, né, humana, quando me perguntam, Flávio, o que é humana? Eu sempre trabalho a seguinte ideia, né, que é um elemento que se encontra aqui nas entrelinhas também, enfim, nas entrelinhas, mas explicativamente presente aqui na obra do Moço, principalmente quando ele vai falar o seguinte, né? Quando me perguntam o que é humano, eu falo, humano é eficácia pura. Enfim, humano e nem eficácia pura fica compreensível, né? Mas tem uma passagem na obra dele, das várias, que eu acho interessante, né, principalmente nesse capítulo 4, no ponto 3, né, desse texto que vocês leram, né, onde ele vai, né, basicamente, isso vai ser, enfim, no primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sétimo parágrafo, ele vai dizer, né, humana é a força por excelência, né? A verdadeira eficácia das coisas, né? Então, por isso que eu falo, humana é eficácia pura. Então, vamos lá, né? O que é esse mana, né? E por que ele é importante para pensar essa ideia da magia não como algo pejorativo ou algo que precede a religião, né? Primeiro, que você vai, e essa é uma coisa importante do Moço, né? O Moser ele transforma termos dos grupos estudados em conceitos, né? Então isso é uma coisa interessante. Na verdade é uma virtude, eu considero uma virtude, né, dos etnógrafos mais importantes, né? E o Moser acaba fazendo um pouco isso, assumindo um pouco isso nesse diálogo, por exemplo, com a etnologia inglesa, né? Então, humana, o que é humana, né? Enfim, é um termo, enfim, de um grupo específico estudado que é transformado num conceito, né? Só que no caso do humano especificamente, o Moser ele vai, enfim, mostrando a dificuldade que é para entender o que é humana nos grupos sociais e a partir disso transformar isso num conceito antropológico, um conceito sociológico, um conceito que sirva de ferramenta para entender, enfim, os grupos humanos, né? Então eu queria trazer algumas passagens importantes aqui, né? Porque, enfim, é um termo encontrado ali na região da Melanésia, né? Que é esse termo humana, né? E ele vai dizer, né? Porque, assim, o interessante do Mose é que ele tem um jeito de escrita, você deve ter percebido isso, meio parecido com o Durkheim, no sentido de que ele começa o texto definindo e depois, na verdade, ele passa uma parte significativa do texto dizendo o que não é, né, o que ele quer dizer, para depois dizer, né? Então é um método interessante, né? Então ele começa dizendo o que, né? Ele vai dizer, humana não é simplesmente uma força. Humana não é simplesmente um ser, né? Ele é uma ação, né? Ele é uma qualidade, ele é um estado, né? Dele continua, né? Ele é uma palavra que é ao mesmo tempo substantivo, adjetivo e verbo, né? A gente diz que um objeto tem humana
quando a gente quer dizer que aquele objeto tem uma certa qualidade, né? E daí ele vai explicando vários elementos, né? Ele vai dizer, né? A gente diz, né, que o ser, o espírito, o homem, a própria oração ou o próprio rito, né, é portador de um mana, né? Ou seja, né, você pode ter um mana, né, dar um mana, né? É o poder do mágico, né? É a qualidade mágica de uma coisa, né? É uma coisa mágica, é um ser mágico, né? É ter o poder mágico, né? Estar encantado, né? Agir magicamente, né? Por isso que eu digo, né? Em uma palavra, né? Ou em duas, na verdade, né? O que é humano? É eficácia pura, eficiência, né? Do resultado, né? Então, enfim, ele, né, é o ponto em comum, né? É o ponto em comum entre a magia e a religião, né? Então, o humano é pensado nessa perspectiva, né? É um conceito capaz de condensar uma série de ideias em torno da eficácia dos poderes mágicos e religiosos. Então, eu trouxe aqui uma lista de maneiras, né? E daí ele vai seguir, né? É mais abrangente do que o próprio sagrado, quando a gente pensa sagrado e profano, né? Porque você vai ter manas também que curam e manas que adoecem, né? Então, esse é um outro elemento, às vezes, muito difícil, né? E por isso que o mana é importante ser entendido, porque ele vai para além da matriz de percepção cristã, por exemplo. No entendimento, por exemplo, do que é o sagrado e profano e do comportamento dessas duas dimensões, né, da realidade, né? Então, por isso que é mais abrangente que o próprio sagrado, né? O que mais, né? Então, a ideia do mana, né? Ele mesmo reconhece que é uma ideia obscura, vaga, né? Abstrata, geral, né? Mas é também ao mesmo tempo concreta, né? É complexa, né? E é muitas vezes interdita, né? Ou seja, indubitável, né? No sentido de entender de fato do que é, né? E é por isso que ele vai fazer todo um movimento de descrever, né, nessa realidade que ele encontra humana, né, os vários momentos da etnografia, sempre, né, repito, feita a segunda mão, né, dessas realidades que tratam do humano para fornecer uma definição. E daí é por isso que, para mim, né, a ideia de eficácia pura, ela condensa tudo isso, né, porque a gente pode dizer que ela humana, é uma substância material e também localizável, né, sendo ao mesmo tempo espiritual, né, que age à distância e diretamente, né, mas ao mesmo tempo é movediça, sem se mexer, impessoal e pessoal, divisível e contínua, né? Serve para curar, mas serve também para adoecer. Ou seja, ela tem essa complexidade na sua forma de interpretação, né? E tanto é que no texto ele vai dizendo, né? Primeiro, é uma qualidade, né? Segundo, é uma coisa, né? Terceiro, é uma força, né? Principalmente uma força especial dos seres espirituais, mas vai para além do próprio espírito, né? Ele vai dizer, os espíritos na natureza são essencialmente dotados de mana, mas, né, enfim, nem todas as almas, né, são enfim, dotados de mana, né? Espíritos eficazes, né, que são dotados de mana, né? E a própria ideia de mana não se confunde, né, com a ideia de espírito, entende? Então ele vai trazendo ao longo do texto uma série de informações para tentar apresentar essa definição, né? Então ele vai dizer, né, o mana é, por exemplo, a força do mágico, né? E ele também é a força do rito, percebe, né? Esses elementos diferenciados, né? Então, daí por isso que ele termina, né? Termina não, mas por isso que ele chega no momento que ele vai dizer, né? Repito, né? Humana é a força por excelência, né? A verdadeira eficiência das coisas, né? Em resumo, humana é, né, de início, uma ação, né, de um tipo específico de gênero, né? Uma ação espiritual, né, que se produz, né, na lógica, enfim, da dimensão mágico-religiosa, né? Ou seja, vai para além da própria ideia do sagrado, no sentido em que você vai ter na dimensão do mágico-religioso a manipulação, né, da dimensão do sagrado e do profano, né?
Bem, para a gente avançar um pouco mais nessa discussão que ele traz da religião, né, e da magia, fundamentalmente, né, ele vai, enfim, eu quero trazer duas discussões aqui que são importantes para entender a concepção dele de magia, que é uma discussão que ele faz sobre o sacrifício e uma discussão que ele faz sobre a ideia da oração. Né? Começando pela oração, né, enfim, ele vai entender a oração, a prece, né, como um produto social. Ele vai dizer algo sempre social e não individual, mesmo que o indivíduo esteja fazendo a sua prece sozinho. Né? Vamos pensar aqui, por exemplo, o circuito não esotérico, ou as formas de manifestação religiosas de indivíduos desinstitucionalizados. Ele vai dizer, inevitavelmente, essa prece ela é produzida coletivamente. Ele vai dizer, a fala está para a língua, assim como a prece está para a crença. Então, essa diferença, essa comparação interessante. Né? Ou seja, todo mundo sabe falar, né? A gente aprende a falar, né? Mas a gente aprende coletivamente. Né? Primeiro na família, depois da escola, né? E na sociedade em geral. Né? A prece também, enfim, é um elemento que compõe a própria lógica da crença. Então, é um produto da coletividade. Né? Então, por exemplo, eu estudei durante um tempo os carismáticos católicos. E os carismáticos falavam em línguas estranhas, que é o que eles chamam de glossolalia, né? Que, enfim, é o balbuciar de uma série de letras e, enfim, né? Algumas palavras, às vezes, né? E que muitas vezes o que você percebe é que tem uma lógica parecida entre os indivíduos daquele grupo de oração, daquela comunidade de vida. Então, assim, é um balbuciar, mas é um balbuciar muito parecido entre eles. Né? Por isso que, enfim, essa própria prece da glossolalia pode ser considerada nessa lógica do moço como um produto coletivo. Né? Então, o moço, assim como o Durkheim, nós não podemos esquecer que eles estão falando da mesma escola e do mesmo referencial fundamental, né? Apesar das diferenças, de algumas diferenças, né? O que o moço tenta mostrar para a gente é que, né, enfim, né, o que há de social em práticas que são aparentemente individuais. Nesse sentido, ele continua com a mesma tarefa do Durkheim, que é de tentar explicar sociologicamente dimensões da realidade social que muitas vezes parecem individuais. Então, por exemplo, Durkheim escreve uma obra, faz uma pesquisa, inclusive com elementos quantitativos, né, com estatísticas, enfim, né, para explicar sociologicamente o suicídio, que em princípio para a gente, né, no senso comum, é algo individual. Né? E a mesma coisa o que o Moos, né, parecidamente vai fazer, por exemplo, com a prece. Né? Então, a prece, na lógica do moço, como algo social, algo coletivo, ela enfim, o que é a prece? É a crença colocada em prática. Né? Então, é o elemento fundamental do ritual. Né? É o ritual oral de recitação de palavras, né? Gesto e palavras, ação e representação. Né? Ou seja, tudo isso aparece articulado nessa lógica. Né? Tem uma relação direta com outros fenômenos sociais, né? Com as fórmulas jurídicas, morais, né? Os juramentos, os contratos solenes, as frases de etiqueta, as formas de tratamento. Né? Aqui eu teria que definir com vocês a ideia do fato social total, mas eu já trouxe uma primeira formulação no início da aula. Eu não vou desenvolver isso muito com vocês, mas nós vamos ter que fazer isso depois do intervalo na pós, né? Para entender um pouquinho mais essa ideia desses fenômenos que aparentemente são individuais, mas é entendido por Moos e por Durkheim também como elementos coletivos. Né? Então, a prece é, enfim, né, a expressão da crença. Né? Então, um exemplo que eu poderia trazer aqui, né? No catolicismo, por exemplo, é aquele gesto lá que você faz sempre no início de uma oração, que é aquele do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, isso é um tipo de prece, né? É uma expressão da crença, né? E o nome do Pai, por exemplo, é basicamente a síntese do que enfim, a teologia católica, a dogmática católica. Né? Ou seja, você começa a oração, o ritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade Santa que representa, enfim, né, o elemento fundamental da crença cristã, né, que é a ideia de um único Deus. Né, então, o cristianismo é considerado como uma religião monoteísta, né,
mas é o único Deus dividido em três, ou personificado em três dimensões, em três elementos, né? Então é nessa lógica que ele vai mostrando como a prece, ele vai trazendo argumentos para mostrar como a prece de fato é algo eminentemente social. E a mesma coisa com relação ao sacrifício, né? Ele vai considerar o sacrifício como um tipo de ritual, um tipo de consagração, né? Na manipulação do sagrado e do profano, né? E também considerado como uma maneira de fazer essa passagem do mundo comum ao mundo religioso, né? É uma maneira de se comunicar, né? Em comunicação entre essas duas dimensões, a do profano e a do sagrado. Espera um pouquinho aqui que vai acabar a bateria. Só um minutinho. Vou colocar o computador na tomada, que senão vou desligar. Então, né, enfim, essa manipulação entre o sagrado e o profano, essa comunicação, se faz, né, pela lógica do sacrifício, ou seja, é um sacrifício onde, enfim, quem é sacrificado, né, acaba sendo esse intermediário, esse meio de comunicação nessa relação, né? A passagem entre o sagrado e o profano só pode ser feita por meio da destruição da vítima, né? Então sempre tem entre aspas, uma vítima nesse ritual de sacrifício, que é pensado também pelo Moz nessa perspectiva do coletivo, do social, né? E daí a gente vai entrar na discussão do dom, que eu não vou avançar aqui, nós vamos avançar depois do intervalo na pós, né? Pensado de forma não maniqueísta, né? A religião pensada de forma não maniqueísta, né? Sagrado e profano como forças ambíguas, né? Forças religiosas podem se exercer para o bem e para o mal. Então, na semana que vem, por exemplo, eu quero discutir muito com vocês a figura do Exu no candomblé, né? O Exu que foi muito demonizado pela cultura cristã no Brasil e que, na verdade, enfim, demonizado porque não é entendível, né? Dentro da matriz cristã, o que é o Exu, né? Qual que é o papel social de Exu, a função espiritual de Exu no contexto religioso, por exemplo, do candomblé, né? Então, a figura do Exu ajuda muito a gente a entender nessa ambiguidade do sagrado e do profano, né? Então, o sacrifício é pensado como uma forma de dom, de dádiva, né? Uma forma de troca, né, com relação aos espíritos, né? No qual a gente sempre está esperando uma retribuição, né? Mas aqui é que é interessante, né? Porque não é na lógica mercantil. E aqui é uma provocação para a gente pensar a própria lógica do dom nas religiões do cristianismo pentecostalizado hoje no Brasil, por exemplo, na religião, na Igreja Universal, ou nas igrejas, enfim, pentecostais, né? Como que se dá essa lógica do sacrifício, que hoje é muito feita por meio da própria doação, né, do dinheiro, né, do dinheiro em espécie, do próprio crédito, né? Como pensar isso nessa perspectiva que vai para além da lógica apenas mercantil, mas que passa por uma ideia de retribuição, né? Em princípio, então, né, para a gente, enfim, fazer essa primeira apresentação, seriam essas as considerações. Eu vou parar a gravação para que vocês fiquem mais à vontade para me perguntar a partir dessa primeira aqui, apresentação do texto. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente segue